Ela passou em primeiro lugar em Engenharia Elétrica na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, conseguiu bolsa de 100% e também em quinto lugar em Engenharia Civil na USP, através do SISU. Elisa, bom dia, obrigado por falar conosco aqui. Parabéns, né? Que nível, né? Parabéns, bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. Elisa, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você utilizou esse modelo de aprender, de buscar o conhecimento, mas em casa, ou seja, não ia para a escola. A primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: como é que é ter disciplina dessa forma? Porque para gasear uma aula em casa é muito mais fácil, né? Pois é, minha mãe na verdade tinha muito medo no começo, porque 14 anos, tem Netflix, tem celular, mas eu fui muito cautelosa desde o começo, justamente porque eu queria provar que era possível estudar em casa e dar certo. E além disso, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos objetivos, então isso me ajudava a me manter na linha com o passar do tempo. E além disso, eu realmente gosto de aprender. Então, no final do dia, eu me divertia estudando as matérias do ensino médio, porque eu entendia que ao compreendê-las profundamente, eu conseguia entender mais o mundo. Então, é como se eu fosse encontrando mais peças do quebra-cabeça para realmente vivenciar o mundo de uma forma um pouco mais profunda. Elisa, eu tenho algumas dúvidas sobre a questão do estudo, né, em casa. Primeiro, há quanto tempo você sempre estudou em casa, só em casa? E que tipo de material didático que você utiliza para estudar? Eu estudei em escolas particulares com bolsa parcial até o ensino médio. Eu saí da escola em 2018, no final do primeiro semestre, e a partir daí, de início, eu tentei conciliar o currículo brasileiro com o americano. O meu sonho na época era poder assinar uma escola online americana, porque isso é uma coisa muito comum para quem faz educação domiciliar em outros países, porém a minha família não tinha dinheiro para isso, então eu acabei juntando materiais diversos, desde alguns livros e apostilas, algumas videoaulas ou plataformas de cursinho pré-vestibular para cada matéria. Eu basicamente, vamos supor, história, eu parava e pesquisava todos os recursos que eu tinha de graça ou por um preço mais acessível. Eu ia testando cada um deles, fosse audiovisual, fosse de visual, fosse de leitura, e a partir daí eu ia escolhendo quais recursos faziam mais sentido para mim. Elisa, como é que é o seu dia? Porque são 6 horas, né, estudando. Como é que é essa rotina? Fiquei curioso em relação a isso. Então, a minha rotina variou muito com o tempo, porque pelo menos para mim, estudar em casa foi um grande laboratório. Então eu fui testando diversos métodos e cronogramas e técnicas de produtividade, mas eu diria que, fazendo uma média, eu geralmente acordava cedo, sim, 6, 7 da manhã, tomava café, estudava a manhã inteira, parava para almoçar, voltava, estudava assim até o final da tarde e depois eu ia trabalhar, porque eu tenho um emprego numa empresa da minha família. E para mim funcionou muito bem, principalmente quando eu comecei a estudar matérias, assim, apenas duas ou três matérias de uma vez só. Então, basicamente, em vez de estudar 4, 5 matérias por dia e trocando isso todo dia, eu escolhia 2 matérias, por exemplo, matemática e história, e ficava nessas duas por 2 semanas. Então eu ficava só, assim, um intensivão daquelas duas todos os dias, porque isso me permitia entender aquele conteúdo mais profundamente. Era mais fácil para mim fazer as conexões, porque eu estava só com aquelas duas matérias na minha cabeça, digamos assim. E depois eu trocava. Então, pelo menos para mim, isso foi o que me deu maior rendimento escolar. Elisa, aproveitando o gancho aqui, qual matéria você menos gostava? Qual a matéria que você menos gostava de estudar? Eu diria que geografia, principalmente geografia física, porque eu sou muito ligada a pessoas, eu gosto muito de tudo aquilo que tem a ver com seres humanos, e pelo menos para mim geografia física era o que, assim, era o que estava um pouquinho mais distante disso, então eu prefiro estudar história ou sociologia, filosofia, falar de pessoas Então, e
E aí, no caso dessa geografia, por exemplo, como fazer para evitar, então, não curte muito estudar isso, não é tão legal. Está em casa, tem o Netflix, como você falou, tem o celular. O que você fazia para ultrapassar isso? Eu acho que principalmente ficar me lembrando que aquela geografia tinha uma função. Então, por mais que não tenha a ver inicialmente com o que eu gosto, eu conseguia fazer essa lógica de, mas se eu entender geografia, física, eu consigo entender por que certos movimentos humanos vão ficar em algum lugar perto de um rio, eu consigo entender como o Brasil se tornou o que é pelos motivos naturais. Então, é uma questão de realmente você encontrar os motivos do porquê aprender alguma coisa, porque tudo que você aprende pode ter uma aplicação na sua vida, e uma aplicação no que você gosta, porque o mundo em si, ele é uma coisa interdisciplinar, não é dividido em matemática, física, etc. Então é uma questão de realmente você encontrar como aquele conhecimento que assim, à primeira vista não te interessa, como ele na verdade pode agregar aquilo que você gosta. Elisa, e você foi notícia porque você passou no vestibular da USP, mas foi impedida de entrar porque não tinha o diploma do ensino médio. Quando você se inscreveu, você provavelmente já sabia que teria essa dificuldade, vocês inclusive entraram na justiça, perderam, né? Como é que você entende esse processo? Porque depois disso, você acabou ganhando inclusive uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, onde o homeschooling vamos dizer assim, legalizado, né? Como é que você vê essa situação do homeschooling, da legalidade disso, e de não ter sido aprovada ou ter sido podido entrar então na universidade que você passou no vestibular? Eu diria que o Brasil é um país atrasado em educação em diversos aspectos, porém, quando eu comecei a fazer homeschooling, eu sabia que havia precedentes, primeiramente, de alunos que tinham passado na faculdade antes de terminar o ensino médio e conseguiram entrar por meio de liminar. Então, assim, havia chance disso acontecer comigo também. E eu também sabia que, assim, o maior prejuízo que eu teria seria apenas ter que esperar os 18 para fazer um enseja ou um supletivo. Então, não era, assim, foi um risco, foi uma aposta que eu fiz, mas foi uma aposta de risco calculado. Porém, eu fico muito feliz que a minha história tenha tido essa repercussão, porque reacende esse debate, porque eu sinto que quando falamos de homeschooling é muito fácil ficarmos numa coisa hipotética. Se homeschooling fosse legalizado, se crianças fizessem isso. Porém, então, a gente precisa mostrar casos concretos que já existem nessas milhares de famílias que estão fazendo isso hoje, para que o governo, para que o Estado tenha esse apoio popular e tenha essa pequena pressão para regulamentar, para tratar desse assunto mais rápido. Porque realmente, assim, é uma coisa legalizada em muitos países no exterior e é algo que só diversifica as opções de estudo e acaba fazendo com que as crianças tenham mais qualidade na educação delas. Esse modelo de aprendizado e de ensino, ele é complexo, certo? A gente vê com bons olhos, é uma iniciativa interessante, mas eu na minha particularidade, acho que é um modelo que é muito específico e não é para todos, obviamente. Como você entende? Você que tem essa experiência, quais são os limites? Quando é possível e quando não é possível? Porque não é para qualquer um também homeschooling, né? Como é que você vê isso? A minha crítica principal, o que começou tudo isso, foi uma frustração com o sistema tradicional de ensino. Eu acho que tem muitas falhas importantes. E pelo menos para mim, a forma como eu consegui lidar com isso a curto prazo foi por meio do homeschooling. Então, é claro que não é para todo mundo. É claro que muitas famílias não têm condições de fazer esse tipo de coisa. Porém, assim, a priori, eu acredito que as famílias que querem e que podem fazer deveriam ter esse direito. E eu tenho esperanças de que, ao regulamentar algo como homeschooling, a gente vá gradativamente abrindo o imaginário social para outros métodos de ensino, porque no Brasil isso ainda é muito pequeno, você tem apenas algumas escolas primárias com métodos diferenciados e eu realmente espero que, então, regulamentando o homeschooling e fazendo com que se torne uma coisa um pouco mais normal para o brasileiro,
a longo prazo nós possamos fazer reformas um pouco mais significativas na educação em geral, porque fazer as reformas que têm que ser feitas na educação agora é inviável, porque nós estamos muito acostumados com o sistema tradicional. Então, é necessário ir aos poucos apresentando novos métodos, fazendo testes, para que as pessoas em geral se sintam confortáveis em testar outras coisas em questão na educação. Para encerrar aqui, a última pergunta que ele faço é a seguinte: você completa 18 anos em setembro, salvo engano, não é? Há tentativa de que consiga entrar a partir da aprovação nessa prova, né? A partir do que foi aprovado na USP. Há um interesse de tentar novamente, logo após completar 18 anos, vai tentar uma universidade americana. Lembrando que você conseguiu uma universidade, você tem um estágio garantido na Califórnia e também uma extensão, né, de um curso também nos Estados Unidos. Você vai tentar agora ir para os Estados Unidos ou vai tentar novamente numa universidade como a USP aqui no Brasil? O que eu tenho, na verdade, é uma semana de imersão no Vale do Silício, que é incrível, estou muito animada, e um curso online e um estágio online. Eu ainda estou lutando por uma bolsa no exterior. Sempre foi meu maior sonho estudar fora, então eu estou em lista de espera para 4 universidades nos Estados Unidos, estou aplicando para mais. Mas assim, eu tenho vários planos A, B, C, D, então a priori o mundo ideal seria conseguir agora uma bolsa integral para estudar nos Estados Unidos, de preferência perto de Nova York, porque é a minha cidade do coração. Porém, eu também vou aplicar novamente no final do ano, caso eu não consiga entrar agora na faculdade, uma faculdade americana, eu vou continuar aplicando para faculdades brasileiras. E basicamente, assim, eu tô com uma liminar em São Paulo para conseguir fazer um Enseja em agosto, porque eu ainda vou estar com 17 anos por apenas assim, por uns 20 dias. Mas, em último caso, eu posso fazer o supletivo no final do ano, depois que eu fizer aniversário. E, assim, eu tenho muito sonho. Você fala, tem o Enseja é uma prova que é possível, fazendo a prova, passar, né? Lembro que tínhamos a prova do Enem, quem conseguisse passar através do Enem, conseguia concluir o ensino médio. Não tem mais, né? Agora tem essas duas possibilidades, Enseja e o supletivo, não é? Pois é, muito triste, porque você tinha essa opção incrível de fazer o Enem, ir bem e conseguir seu diploma com qualquer idade, e muitos alunos usufruíram disso, e estudaram mais, se dedicaram mais e passaram numa faculdade, passaram no Enem ainda no primeiro, segundo ano do ensino médio e conseguiram cursar, conseguiram realmente assim, avançar, né, intelectualmente no ritmo deles. Porém, isso parou de ser possível em 2017, o que eu acho um retrocesso incrível, porque você coloca mais e mais barreiras para uma sociedade mais meritocrática. Isa, foi um prazer falar contigo novamente. Parabéns, parabéns e sucesso para você. A gente quer vê-la em breve numa universidade próximo da cidade que você quer ir morar. Tudo de bom para você. Bom dia. Muito obrigada.